Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre o seu primeiro dia de trabalho num novo projeto e como é que será que você pode fazer para entender mais daquele projeto que você está participando, para entender o código que está ali por trás, né, para conseguir o mais rapidamente possível ser produtivo naquela equipe, beleza? O motivo desse vídeo de hoje é uma pergunta que eu recebi dentro, né, das pessoas aqui que eu já interagi na jornada Dev Eficiente e tudo mais. E a pergunta é a seguinte: como você faz análise de um sistema que caiu de paraquedas na sua mão, onde você precisa manter e evoluir? Quais as práticas para criar arquiteturas de fácil manutenção em que novos integrantes do projeto tenham um entendimento rápido? Na maioria das vezes, a resposta é sempre depende, mas com sua experiência, o que tem gerado o melhor resultado é equilibrando boas entregas e fácil manutenção. Bom, em relação à segunda parte da pergunta, né, quais as práticas para criar arquiteturas de fácil manutenção em que novos integrantes do projeto tenham entendimento rápido, eu não vou entrar nesse mérito, primeiro porque eu nem sei se eu tenho a resposta nesse momento, né? Tudo que eu estudei, tudo que eu observo, né, quando eu junto minha vivência prática com tudo que eu estudo, me diz que até hoje arquiteturas de fácil manutenção não foram criadas. Beleza? Então, o meu ponto de vista hoje, que eu estou tentando elaborar cada vez mais aqui no canal, né, na jornada, nos meus estudos, nas minhas práticas de código, é que o jeito que a gente desenvolve software está fundamentalmente errado. As práticas, né, e as técnicas atuais eu não acho que são suficientes. E em outro vídeo, acho que mais para frente, eu volto a falar especificamente sobre isso. Agora, com a primeira parte aqui, né, como você faz análise de um sistema que caiu de paraquedas, eu associei também com você chegando num trabalho novo e tendo que trabalhar num projeto, né, que você nunca viu ou algo do gênero. Aqui eu posso dizer que eu já passei isso algumas vezes, beleza? Principalmente mais em projetos open source do que em projetos de indústria aí, e eu vou contar qual que é a minha tática padrão para isso. Basicamente, uma coisa que eu falo sempre quando eu vou colaborar, né, em projetos de software ou algo do gênero é: software é a automação do desejo de alguém. Então, geralmente, né, como é que as coisas acontecem? Primeiro, você não tem nenhum tipo de processo, você está lá fazendo as coisas porque você quer atingir algum objetivo, o negócio é meio caótico. Depois você vai dando uma cara para aquele caos e aí você vai ganhando caras de processo. O processo fica, em algum momento, né, fica tão ok que fica sistematizado, mas ainda feito de maneira manual. E alguma hora está tão sistematizado, você repete tanto aquelas coisas que parece que faz sentido você entrar com um software que seja capaz de substituir aquela repetição que você tem feito, né? E o software ainda é para substituir a repetição, para diminuir supostamente, diminuir o número de erros que você coloca, né, por conta da atenção que você tem que dar para múltiplos detalhes ali. Então o software entra para isso. Então quando eu caí em novos projetos, qual que era sempre meu approach? Para mim não fazia sentido eu olhar para o código se eu não entendesse o negócio. Se eu não entendesse primeiro o negócio e depois como que aquele software era utilizado. Então aqui eu acho que isso, eu acho que depois eu vou gravar um outro vídeo específico sobre o que eu acho mais legal do livro Domain Driven Design, mas muito mais do que as técnicas de código que são ali apresentadas, que para mim não tem nenhuma novidade, né? Orientação a objeto padrão. Para mim, o que fica muito é como que você vai, se você também acredita, assim como eu, que software é a automação do desejo de alguém, como que você vai entender o software se você não entende o desejo? Então, eu acho um esforço desnecessário você cair, um projeto acabou de cair nas suas mãos, ou você acabou de chegar na empresa, você correr para olhar o código de vez, se você nunca, por exemplo, tiver usado o software que aquele código está produzindo. Por exemplo, imagina que você caiu numa empresa que tem um aplicativo aí de, sei lá, análise de investimentos. Se você nunca usou, se você não entende de investimento, nada, e você nunca usou o aplicativo, como é que você vai entender o software? Vai ser muito mais esforço, e esforço que eu digo muitas vezes jogado fora, porque você vai passar muito mais tempo fazendo uma coisa sem necessariamente gerar o valor que você precisa, né? Aqui eu vou fazer um link com
esse lance da psicologia da cognição, da teoria da carga cognitiva e da sua memória de trabalho, que é assim, imagina que a sua memória de trabalho, né, é a parte da sua memória utilizada quando você está entendendo alguma coisa. E ela, como eu já falei aqui há várias vezes, ela tem uma limitação severa de quantidade de unidades de coisas, né, quantidade de itens que você pode colocar na sua mente quando você está entendendo alguma coisa. Você imagina que você chegou num projeto que você nunca viu. Você nunca usou o software, você entende mais ou menos do negócio, ou talvez nem entenda aí do negócio, e você cai direto para ver a linguagem, para ver o software escrito, né, o código que está escrito. Quando você bater o olho, você vai ter que entender as construções técnicas que foram utilizadas, e aí você vai ter que linkar, né, para que serve aquelas construções naquele determinado momento. Você vai ter que entender provavelmente múltiplas coisas ao mesmo tempo. Negócio, o código em si, imaginar como que a aplicação roda e chega naquele ponto. Provavelmente, o que acontecia, pelo menos comigo, quando eu testei, né, e depois quando você vai olhar esse lance de como você entende as coisas, sua cabeça explode, você passa muito tempo para entender determinada coisa. Eu lembro muito quando eu fui querer contribuir com o VRaptor. Quando eu fui querer contribuir com o VRaptor, a primeira vez de todas, lá atrás, eu quis começar pelo núcleo do VRaptor, que era a parte do código que fazia toda a implementação da inversão de controle, né? Então fazia a injeção de dependência e por aí vai. E eu lembro que eu passei muito tempo olhando aquele código. E não era muito código, mas eu passei muito tempo para tentar encaixar as peças, sendo que eu poderia ter ido bem de fora para dentro, navegando pelo VRaptor, olhando, eu já usava, né? Então, in a Change, eu já utilizava o framework como dev. E mesmo assim, começar pelo núcleo foi muito duro, porque era a parte mais difícil, que mais eu precisava entender como as partes do framework se conectavam. Então minha cabeça explodia, eu consegui passar? Consegui, porque a gente, enfim, é ser humano. Se a gente olhar para a mesma coisa muitas vezes durante e você tiver tempo, vai dar certo. Mas a ideia é, como é que eu olho para aquelas coisas menos vezes, por menos tempo, e chego no mesmo campo? Então, a minha sugestão é, entenda do negócio. Então, putz, você caiu na sua mão um projeto do um sistema financeiro, sei lá, de empréstimo, de cartão de crédito, ou caiu um sistema de saúde, sei lá, plano de saúde, esse tipo de coisa que acontece hoje aí, né, nesses mundos aí de health tech, aí tem fintech. Ou, por exemplo, você caiu, né, você vai desenvolver uma plataforma de ensino online, né, então tem essas edtechs aí, né, que são as empresas de educação, que com tecnologia no coração, por aí vai. Então, a depender do nicho que você caiu, tente entender primeiro aquilo. Porque quando você tenta entender o negócio, e aí, né, junto com o entendimento do negócio, utilizar a aplicação, que é o produto final, né, do software que foi escrito, muitas coisas em geral tendem a se conectar na sua mente, né? Você começa a entender você começa a imaginar as possíveis abstrações que existem no código antes de ver o código. Quando você usa o software, como você é programador ou programadora, você consegue imaginar quando clica no botão para fazer um determinado, por exemplo, investimento, você começa a imaginar, putz, deve ter um controller, isso aqui é uma API, né? Então nesse código deve ter um endpoint que recebe aqui, né, o meu pedido de investimento com valor, por exemplo, mínimo que tem que ter ali. Ah, ele pede ali uma chave de segurança, beleza, então deve ter, eu vou lá, né, deve ter algum canto que gerencia as chaves, a minha chave de segurança, né, deve ter uma validação relacionado a isso. Então, antes de você olhar o código, se você tem, na minha opinião, né, e baseado em tudo que eu também já estudei sobre cognição, se você começa pelo negócio e começa usando a aplicação, você está fazendo o exercício da imaginação do que deve existir naquele código. Então, para mim isso facilitou muito, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje em dia, muitas vezes quando eu pego, outra vez agora, eu peguei, né, uma vez para refatorar o código do Spring aqui no canal.
eu sou um usuário, né, recorrente do Spring como framework e já utilizei várias partes ali do Spring. Então, por exemplo, eu fui fazer ali uma das refatorações e eu sei que tem uma parte do Spring, de tanto usar, né, que ligada ali com o lance do REST, que ele aceita receber content types diferentes, ele tem que pegar a entrada, né, dado o content type que eu sugeri, ele tem que escolher um mecanismo ali que tem que transformar, por exemplo, o tipo passado, né, um JSON, um form URL encoded, um multipart, nos objetos. Então eu sabia que tinha isso dentro do Spring. E aí eu fui direto procurar esse tipo de código lá dentro. E quando eu bato o olho no código, tudo fica facilitado, porque eu já sei o que esperar no código que lida com aquilo. Então a mesma coisa vale para os projetos, né, padrões aí, para os projetos de negócio que existem. Um outro exercício que eu fiz quando eu fui refatorar o código do React, código do Micronaut, por aí vai, eu sempre, né, como são todas tecnologias ali que eu já utilizei, ou o Micronaut, por exemplo, eu nunca utilizei, mas eu sei que ele basicamente faz o mesmo do que todo o framework MVC que suporta, né, escrita de endpoints aí, REST e tudo mais. Eu já fui lá e quando eu olho o código, tudo já faz muito sentido para mim, né? Quando eu olho o código de roteamento, quando eu olho o código de serialização e deserialização do tipo de dado, quando eu olho o código de mapear, né, o verbo para um determinado método que está com a rota mais verbo. Então tudo isso faz sentido. A mesma coisa vale quando você vai para um projeto de negócio. Olhar o código sem entender o negócio e sem ter utilizado o aplicativo, ou sem ter utilizado a aplicação, só vai fazer você perder tempo, na minha opinião. Então, a minha sugestão aqui é que você use a sua imaginação a seu favor. Entender antes de olhar o código vai te ajudar. E aí depois, quando você for olhar o código, aí eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é, quando você chega num projeto, se o projeto é muito grande, você não vai conseguir entender tudo ao mesmo tempo. E está tudo bem. Quanto mais você usar o aplicativo, quanto mais você entender do negócio, mais vai acelerar o seu processo de domínio de todo o código que está ali. Mas escolha os módulos que parecem gerar mais valor naquele momento, né? Aqui você vai ter que fazer um exercício de foco, de priorização. Então, pensa assim, né? O que é que você pode deixar para trás para você olhar agora? Então, isso é muito importante. E aí, como você já vai ter feito exercício, né? De entender mais do negócio, de usar a aplicação, você começa a olhar o código. Quer dizer que você precisa fazer um depois do outro? Não. Você pode fazer até de maneira paralela, né? Enquanto você está entendendo o negócio, você está utilizando a aplicação e depois que você usou a aplicação, talvez no mesmo dia, você também quer bater o olho no código. Você não precisa cascatear o processo. Mas eu acho que é contraprodutivo você passar a ficar o dia inteiro olhando o código sem rodar a aplicação e navegar pela parada. E aqui eu estou fazendo aqui, né? Dada a pergunta, eu estou fazendo um exercício que as tecnologias envolvidas, que o paradigma de programação envolvido, que tudo isso está dominado para você. Se você caiu num projeto que você talvez não domine o paradigma, ou que você talvez não domine todas as tecnologias envolvidas para fazer para dar, né, para gerar a automação necessária para dar a solução, aí eu acho que é mais contraprodutivo ainda você ficar em cima do código o tempo inteiro. Você tem que estar com tudo muito mais claro na sua mente para você poder olhar o código e ele gerar menos fricção na sua cabeça. Então, é isso que eu faço recorrentemente quando eu vou ajudar as pessoas nos projetos, quando eu vou cair para ajudar, quando eu vou cair para dar consultoria nos projetos, né, dentro, por exemplo, da Zoop, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia. Então, é assim que eu faço o tempo inteiro. Beleza? Toda hora, né, que eu estou usando a aplicação, quando eu estou usando a aplicação, por exemplo, eu estou imaginando o que deve ter ali por trás? Deve ter isso, né? Porque se ele fez isso, isso daqui. Isso daqui. Vou dar um exemplo. Quando você faz um investimento, utilizando a sua aplicação, né, de investimentos aí, claramente é um processo assíncrono, porque você manda, ele fala que vai processar, né? Então, só de dizer que vai processar quer dizer que geralmente
é assíncrono, então você já começa a fazer o exercício da imaginação, que deve ter, né, alguma fila aqui. Então, essa requisição chega, deve ser gerada a mensagem que é enviado para uma fila, e aí você vai imaginando. E aí as coisas vão se desenhando na sua mente, e quando você chega no código, tudo tende a ser mais fácil. Obviamente, se você der a sorte de cair num projeto que tem uma documentação atualizada, aí você dá muitos passos de adianto, né? Você anda muito mais rápido. Se você cair num projeto também, né, outra coisa que é importante fazer, você caiu num projeto que tem um backlog arrumado, que as histórias ali, que as funcionalidades foram especificadas de maneira interessante, né? Foram bem descritas ali, dizendo o motivo da existência daquela funcionalidade, quais coisas eram pedidas, sem dúvida nenhuma. Eu falo também para você, além de olhar o código, além de entender o negócio, usar a aplicação, olhar o backlog para trás, né? Olha a história que já foi escrita em cima daquele sistema, né? Olha as especificações que já foram escritas. Quando eu sou, né, o facilitador de trabalho da equipe, né, líder, chefe, sei lá como é que você chama, eu sou uma pessoa que sou fã de documentação para todos os lados, né? Não só para software. Então a gente tem, por exemplo, na equipe dentro da ZUP, a gente tem objetivos semanais, objetivos trimestrais, as pessoas escrevem, por exemplo, as coisas que elas esperam ser, né, daqui a 3 meses, a gente descreve os nossos objetivos e por aí vai. Eu tenho apresentações sobre o modelo de trabalho da equipe, como é que a gente constrói treinamentos, tudo isso é documentação do nosso sistema ali, né? Não é um sistema de software ali que automatiza aquele sistema, né, que tudo mais, mas a gente tem um sistema de trabalho. E eu tenho um monte de coisa que conta o histórico do nosso sistema, assim como tem coisas que contam as coisas que são fundamentais ali. E no onboarding das pessoas, uma coisa que eu geralmente sugiro, né, que eu sempre sugiro é, olha esse board aqui, olha esse outro board aqui, tem essas coisas, confere isso, confere aquilo, para a pessoa entender o que já foi feito até aquele momento, né? Quanto mais você entender sobre o que já foi feito, mais fácil é você entender o que precisa ser feito no futuro. Então, né, resumindo tudo, para mim, quando você recebe um projeto na sua mão, ou quando você chega no seu trabalho, ou você é rotacionado dentro de equipes, tudo mais, né, e muda o contexto, para mim o seu principal exercício não é bater o olho no código. O código, como eu já falei várias vezes, tem que ser fácil. Se não está fácil, quando eu falo código tem que ser fácil, as tecnologias envolvidas, a linguagem, né, que está ali envolvido, o paradigma, tudo aquilo tem que estar dominado. Então, eu não acho que a maior parte do seu tempo tem que ser investido nisso no seu primeiro momento. Tem que ser investida em entender o negócio, utilizar a aplicação, verificar a documentação, para você fazer um exercício de imaginação grande e ir checando contra o código a sua imaginação para você ir criando autoridade sobre aquele projeto que você vai começar a trabalhar. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje, né? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Mas era isso. Tchau!